Pronto, tá. Bom, gente, então já iniciou a gravação aqui da aula de hoje. O primeiro recado da aula de hoje que eu quero passar para vocês é sobre a questão do trabalho, tá? Eu vou dizer o nome dos alunos que eu não recebi o trabalho, tá? O nome que eu disser é porque não me mandou. Aqueles nomes que eu não falar nada é porque já mandaram e tá tudo certo. Todos aqueles alunos que me mandaram até a data, que era até ontem, eles ficaram com os 2 pontos, tá? Porque todos cumpriram o requisito de mandar a receita, de mandar as fotos, né? Quando alguém esquecia alguma coisa, eu falava. Então, dentro da data, todos ficaram com os 2 pontos, que era a avaliação do trabalho, que era o peso do trabalho. Eu vou dizer o nome dos trabalhos que eu não recebi, porque pode ser que alguém tenha me mandado por e-mail, e eu não recebi nenhum trabalho por e-mail. E o meu e-mail, ele vai para o spam. Ele já direciona lá para o lixo, tá? Então, eu vou dizer o nome de quem eu não recebi os trabalhos, tá? Eu não recebi o trabalho da Bia, da Beatriz. Eu não recebi o trabalho do Luiz Arthur. Eu não recebi o trabalho da Mariana. Eu não recebi o trabalho do Pedro Ramires, tá? Então, esses nomes que eu falei foram os que não me enviaram. O resto, a turma inteira me mandou dentro do prazo e foi contabilizado 2 pontos, tá? O que vai acontecer, Bia? Tô vendo ali, tá dizendo que vai me mandar depois. O que acontece? O trabalho valia 2 pontos e era até ontem, tá? Eu vou abrir para que os alunos me enviem até a próxima quarta, mas valendo 1 ponto, tá? Então, aqueles alunos que me mandarem até quarta que vem, vai valer a metade da nota, tá? Porque não é justo com os colegas que enviaram no prazo e que tiveram os 2 pontos já garantidos, tá? Então, esses nomes que eu falei podem me enviar até a próxima quarta, valendo a metade, valendo 1 ponto, tá? E esse 1 ponto é importante, porque assim, ó, eu vou corrigir agora com vocês as atividades do plural. E vocês vão ver, pessoal, que nem todo mundo vai ganhar 3 pontos na atividade do plural, porque tem muita gente que não tem olhado as atividades semanais que a gente tem mandado, tá? Então, ó, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela do plural. Nós estamos em 24 alunos, tá? Na turma. E dos 24, só 18 olharam as atividades, né? Entraram, abriram a atividade que era para ser realizada em casa. Então, não está tendo uma homogeneidade, não está tendo uma 100% de frequência nas atividades do plural. Então, as atividades, elas valem 3 pontos no total do trimestre, né? Então, aqui vocês podem ver que a gente está com nem toda a turma olhando essas atividades. Então, quem não entregou, tem até quarta que vem, valendo a metade, valendo 1 ponto, tá? Professora, eu tenho uma dúvida. Às vezes tu passa, tipo assim, fazer da página 1 a 2. Aí tu deixa para copiar a resposta. A gente tem que escrever as respostas de cada página ali? Não precisa, tá? Às vezes eu me engano e coloco atividade para registrar a resposta, mas não tem, porque assim, ó, todas as atividades que eu mando no plural, eu vou corrigir em aula, todas, que é para vocês não ficarem com dúvida, tá? Porque eu não dou conta se todo mundo me mandar e eu corrigir uma por uma de cada uma, porque são muitos alunos. Vocês não tem ideia que era ontem o meu celular de trabalho chegando. Chegou uma hora que eu tinha 36 trabalhos, 36 pessoas mandando assim, ó. Não parava, 1 minuto, assim, ó. Toda hora chegando trabalho. Oi. Ô, Sora, olha, eu sinto muito em te informar, mas a gente já teve mais de 1000 mensagens em um grupo. Né? Mas, Sora, eu sempre coloco realizado. Eu sempre coloco atividade realizada, entendeu? Exatamente, atividade realizada, tu colocando ali, tu visualizando a atividade, ela já contabiliza como vista, porque se tu for olhar aqui é só um olhinho, ó. Então, tu abriu a atividade, tu viu, fez. Então, ele já subentende que tu fez. Então, aquela pontuação que tem da plataforma,
de acordo com as tuas visualizações, tá? Com as tuas realizações. Então, botar a resposta ali ou não vai impactar, tá? Não vai ter problema. Sora, Oi, alguém no mais? grupo Pode DV, falar. que é o nosso grupo do DV Amigos, eu cheguei a 3.000 mensagens. Ah, eu imagino, né? Eu imagino mesmo. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Eu mandei para vocês na aula passada essa atividade, verbo to be past, tá? Vocês tinham uns exercícios para copiar e realizar no caderno e a gente vai fazer a correção agora, tá? Então, no primeiro exercício, pessoal, vocês tinham que observar o exemplo e completar. Completar ou com o verbo to be no passado e com o verbo to be no presente, tá? As duas atividades eram basicamente a mesma. Só que nessa primeira, vocês têm a expressão, por exemplo, eu vou trabalhar com um exemplo aqui. I, young, now, old. Vocês tinham que fazer essas conexões. Então, dizer que antes eu era uma coisa e agora eu sou outra. Então, se eu trabalho com antes, com o passado, eu vou trabalhar com to be no passado. Com was ou com were. E se eu trabalho com now, que é o presente, é o agora, eu vou trabalhar com o verbo to be no presente. Então, eu tenho que completar com am, com is ou com are. Por mais que nós não tenhamos estudado o verbo to be agora nesse trimestre, assim, nesse ano, o verbo to be você já vem estudando desde o quarto, quinto ano, né? Quarto ano é certo. Então, não é uma coisa que seja nova. Então, a gente pode trabalhar com essa contraposição entre passado e presente, tá? Então, aqui, pessoal, vocês tinham um exemplo e aí ficava da seguinte maneira. I was young, now I'm old. Então, I was young, eu era nova, agora eu sou velha. Então, eu utilizei o verbo to be no passado no singular, porque I was, e utilizei o verbo to be no presente para dizer que eu sou, tá? Então, é exatamente isso que vocês tinham que fazer na outra. Eu vou dando as respostas e vocês me perguntem alguma dúvida, porque eu não tenho onde anotar as respostas para vocês, tá? E aí, se eu for ficar indo no chat colocar a resposta, a gente vai passar a aula inteira corrigindo, porque eu vou ficar trocando de tela. Então, prestem atenção e me perguntem qualquer dúvida. A letra A, I poor, now rich. Eu era pobre, agora sou rica. Então, I was, né, singular do passado. Então, I was poor. Now, I am rich. Exatamente como está no exemplo, tá? Então, depois do I was e aqui I am rich, tá? Na letra B, I lazy, now hard working. Então, antes eu era preguiçoso, agora eu trabalho pesado, trabalho duro, sou trabalhador. Então, I was lazy, now I am hard working. Então, a mesma coisa da letra A e do exemplo. I was e I am, tá? Letra C. The room clean, now dirty. A sala estava suja, estava limpa, agora está suja. Então, the room, eu tenho o pronome pessoal it para ela, né? Então, também eu vou usar o was. The room was clean, now it is. Aí muda, porque para eu me referir à sala, eu vou usar o verbo to be e o pronome pessoal it is, tá? Então, the room was clean, now it is dirty, ok? Na letra D, pessoal, the box full, now empty. Então, a caixa estava cheia, agora está vazia. Então, the box, a caixa was full, ela estava, was. Now it is, ela está empty. It is empty, ou seja, ela está vazia. Na letra E, the teacher is strict, now kind. Então, as professoras eram rigorosas, agora são gentis, são simpáticas, são carinhosas, né? Então, the teachers está no plural. Se está no plural, eu tenho que usar o were, tá? Que é no plural. Então, the teacher were strict. Now, they are, elas, né? Porque são professoras, elas. Então, they are kind, ok? Estão conseguindo acompanhar? Mais ou menos, Sara. Mais ou menos. Qual a dúvida de algum exercício? Me pergunta, porque como eu falei, eu não tenho de anotar aqui.
tá? Na letra F também é plural. Se é plural, eu tenho que completar com o verbo to be no passado, were. Então, you were right. Você estava certo. Now, eu uso o mesmo sujeito, you are, né? Verbo to be no presente, wrong. Você está errado. You are. Então, aqui were e aqui you are. E a letra G, we, thin, now fat. Então, nós éramos magros, agora estamos gordos, né? Então, we também é nós, é plural. Então, were, we were thin, now we are fat. Então, aí depois aqui o verbo to be no presente, we are, ok? Bom, alguma dúvida de alguma letra específica desse exercício, pessoal? Na G é we. Were. Was. É W-A-S ou W-E-R-E. Ah, tá. Were. Entendi. Aqui. Que é o verbo to be no passado no plural. Tá? Botei ali no chat. E a outra é we are, porque é o verbo to be no presente. Tá? Na próxima, pessoal, também tinha que completar com o verbo to be no presente ou verbo to be no passado. Então, o am, is ou are, ou was e were, tá? Então, o que determinava se a frase estava no passado ou no presente? As localizações de tempo, as marcas de tempo, como na primeira ali na letra A. I sick yesterday, but today I'm very well. Ou seja, eu estava dizendo yesterday é ontem. Então, I was sick. Porque no singular, né, eu utilizo o verbo to be, was no passado. Então, I was sick yesterday. But today I'm very well. Mas hoje, aí eu entro com presente. Então, vocês já tinham completo ali I am, que é o verbo to be no presente, para o eu. Então, I am very well. Na letter B, the teacher late yesterday. A professora estava atrasada ontem. Se é ontem e é a professora, the teacher, ou professor, porque serve tanto para um como para outro, eu tenho singular. Então, the teacher was late yesterday. Então, também eu completo com o verbo to be no passado para singular. Was. The students late too. Os estudantes também estavam. Na letra C. I at home last night. My parents too. Então, aqui eu tenho duas lacunas para completar. Então, está falando da noite passada. I, passado, was, do to be, né? Então, I was at home last night. My parents, são eles, são os meus pais, está no plural. Mas também está se referindo ao passado. Então, my parents were too. Então, na letra C eu tenho was e were para completar aquelas lacunas, tá? Na letra D, pessoal, today, ou seja, hoje, you are busy. Ou seja, se é verbo to be today no presente, eu vou dizer que ele está ocupado hoje. You are busy. Yesterday, ontem, you também estava. Então, were, né? Então, yesterday you were too. Você também estava. E a última... É a última essa? Ih, tirei. É a última. Não, é a penúltima. Letra E, letter E. Jack, a student last year. Então, Jack é uma pessoa só, was, né? To be no passado, porque está falando sobre last year. Então, Jack was a student last year. But now, he is a teacher. Verbo to be no presente. He is. Então, primeira lacuna com passado no singular, was. Segunda coluna com o verbo to be do he. He is. Então, Jack was a student last year, but now he is a teacher, tá? E a letra F, pessoal, the window open now. Então, a janela está aberta agora, tá no presente. The window is open now. Last night, it was open too.
na noite passada, ela também estava aberta, tá? Então, eu tenho primeiro o verbo to be no presente para o it, que é o is, e na segunda, ali no complemento, eu tenho o passado, que é o it were, tá? Então, the window is e last night it was. Conseguiram pegar? Sim, senhora. Sim? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar que eu volto para a alternativa que vocês não conseguiram, tá? Eu queria te perguntar a D Do primeiro ou do segundo? do segundo. Então, vamos voltar para ela. A letra D do segundo. Today. Today you are. Se é today, é hoje, é presente. Então, hoje você está atrapalhado, ocupado. Então, you are, que é o verbo to be no presente para you. O yesterday está me dizendo que foi ontem. Ele também estava ocupado. Então, yesterday you were, que é o verbo to be no passado para plural ali, que é o you are. Tá? Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente fazer a correção do tema que eu passei para vocês na aula passada, tá? Que foi a página 162 e 163, tá? Aqui. Cara, que livro é mesmo? Livro 2, tá, Aline? Livro 2, páginas 162 e 163. Eu deixei de tema para vocês na aula passada, tá? Lembrando, pessoal, além dessa aula, nós temos só mais 2 aulas, tá? Então, nós temos a aula na quarta que vem, para terminar o conteúdo, que a gente vai entrar com simple past, que é o passado simples, né? Ou seja, a gente vai além do verbo to be no passado. E a gente tem a nossa última aula lá depois do feriado, que é a revisão de conteúdo para a prova, tá? Nossa prova é 18 de setembro, mas a nossa última aula é no dia 9 de setembro, porque depois vocês começam já as avaliações, tá? Então, a gente vai apressar. Amanhã abre mais uma atividade para vocês no plural, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei nesse tema, eu não ia entrar no texto inteiro, tá? Eu vou tirar dúvidas de vocês de vocabulário, é óbvio. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de vocabulário, que não entenderem, vocês me perguntem, mas eu vou passar para a correção desse working together, porque só fazendo as correções já são 11h27, né? O tempo passa voando. Bom, então vamos lá. Read the test and answer the questions. Então, leia o texto e responda as perguntas. Na letra A, where is Fernando de Noronha? Então, onde está Fernando de Noronha? Tá? Então, vocês tinham essa informação nesse primeiro texto aqui, antes dessa foto, dessa imagem, tá? E eu vou botar uma sugestão de resposta aqui para vocês conseguirem acompanhar. Onde é que fica Fernando de Noronha, pessoal? No Brasil. No Brasil, em qual estado? No Pernambuco, isso aí mesmo, alguém falou. Então, a letra A eu posso responder in Brazil, in the state of Pernambuco. Tá? Então, ali na letra A, in Brazil, in the state of Pernambuco. No Brasil, no estado de Pernambuco. Na letra B, how many islands and islets are there in Fernando de Noronha? Quantas ilhas tem em Fernando de Noronha? Tá nessa partezinha aqui também. 21 ilhas. Exatamente, 21, tá? Perfeito. What can you do there? O que você pode fazer lá? Nadar, fazer muitas coisas. Isso, muitas coisas. Mas aqui embaixo, ó, pessoal, a gente tem exatamente algumas opções de sugestões, tá? Algumas sugestões que a gente pode fazer lá. Então, diz aqui embaixo, you can go surfing, go to the beach, go diving, and visit the Tamar Project. Ou seja, você pode surfar, ir à praia, mergulhar
e visitar o projeto Tamar, que fica lá no arquipélago também, tá? Que na próxima página vocês têm um pouquinho dessa explicação do que é o projeto Tamar. Então, aqui, ó, go to the beach, go diving, então, que é o mergulhar, né? Go surfing, and visit the Tamar project. Tá? Isso aqui sugestões de respostas, tá, pessoal? Isso aqui vocês encontravam no finalzinho da 162. A letter D diz o seguinte: do tourists have to pay to enter the island? Os turistas têm que pagar para entrar na ilha? Yes or no? Eu não respondi. Yes, they do. Tá, pessoal? Fernando de Noronha é uma ilha em Pernambuco das mais caras de serem visitadas, porque para entrar a gente já tem que pagar por pessoa uma taxa por dia que tu vai ficar na ilha. Tudo isso em função da preservação ambiental e da quantidade de turistas que a ilha recebe. Ela é uma ilha pequena, uma ilha limitada, então ela não recebe muitos turistas, tá? E para isso foi uma forma de ajudar a preservação da ilha e fazer com que não vá, né, todo mundo para a ilha para acabar poluindo ou estragando. Então, aqui nesta parte, na página 160, não, acho que é na página... Não, na página 162 ainda, aqui, ó, no finalzinho desse parágrafo diz: but tourists have to pay a fee to enter the arquipélago. Então, os turistas têm que pagar uma taxa para entrar no arquipélago, tá? E não é uma taxa barata, é uma das ilhas mais caras, como eu falei. Deve ser, acho que deve ser incrível lá, mas tudo lá é muito caro. Eu nunca fui, mas pelas pessoas que eu já vi indo, assim, é incrível, mas é fora da realidade de tão caro, né? Continuando a última, letter E. When was Tamar created and what does it do? Então, vocês têm na página 163 sobre o projeto Tamar Project. Então, ele quer saber quando ele foi criado e o que ele faz. Alguém tem alguma dessas informações? Foi criado em 1980 e protege tartarugas marinhas. Exatamente. Então, it was created in 1980, ou seja, foi criado em 1980. And it protects e protege sea turtles, ou seja, pessoal, no arquipélago é uma parte da ilha de desova dessas tartarugas, tá? Então, é onde eles vão lá e colocam os seus ovos. E o projeto Tamar é responsável por preservá-los, tá? Então, eles já são responsáveis por liberar mais de 8 milhões de tartarugas no mar, né? Então, isso diz aqui, ó, desde 2008 eles já protegeram, já liberaram mais de 8 milhões de tartarugas marinhas, né, para o mar. Então, é um projeto que é muito importante, né, que é bem antigo e bem conhecido mundialmente, dessa proteção ambiental, inclusive, né, pela ilha que ele está localizado. Então, segue às riscas vários critérios, tá? Então, esse aqui era o tema que vocês tinham que fazer para a nossa aula de hoje, que eu deixei, tá? Pessoal, a página 164 a gente já fez, que foi esse áudio da aula passada, que a gente escutou o Pelé, e eu pedi que vocês fizessem esse aqui de baixo, que é Who's your favorite celebrity? Do some research about his or her past life. Write 6 sentences about him or her using was, wasn't, were or weren't. Ou seja, vocês tinham que pesquisar sobre uma celebridade famosa de vocês, preferida de vocês, né? E fazer algumas frases sobre elas, tá? Alguém quer dizer a frase que fez? Pessoal, estão aí ainda? Eu tenho que olhar, porque esses dias eu estava dando aula, quando eu fui ver, eu tinha caído. Estava dando aula sozinho. Então, estamos aqui.
estão aí, mas não querem falar. Hoje vocês estão mais tímidos, né? Mas então tá. Não tem problema, a gente vai passar para os exercícios, tá? Até que é o que realmente a gente precisa reforçar para a gente poder avançar. Amanhã vocês já vão conhecer o passado. Então, pessoal, vocês têm aqui Activities 1. Complete the questions with was or were na página 165. Página 165, exercício 1. Eu vou dar 2 minutos para vocês completarem com was ou com were essas perguntas. Vocês devem olhar se é, então, singular ou plural, qual que vocês vão utilizar para completar a pergunta, tá? Então, 2 minutinhos, são 11h34. 11h36 a gente corrige. Só completa were ou was, que é o verbo to be no passado, né? Mais 1 minuto. Pronto, pessoal, podemos fazer a correção? Podemos. Vamos lá? Então, exercício 1, vocês tinham que completar aqui com was ou com were, tá? Então, deixa eu colocar uma caixinha de texto aqui e vamos lá para o exercício 1. 1, letra A. Where you last night? Então, onde você estava na noite passada, né? Na última noite. Então, a gente tem que completar com o quê? Was? Were, tá? Was eu vou usar para I, he, she, it. Were eu uso para you, para they e para we. Então, a letra A eu completo com were, tá? Letter B. Where you last Sunday morning? Was ou were? Were. Were. É o Bernardo? Sim. Senti tua falta até agora, tu não tinha falado nada comigo. Já estava triste. Na letra C. Letter C. Where your best friend last Saturday evening? Ou seja, agora eu estou me referindo ao meu melhor amigo. Então, onde estava o seu melhor amigo? Então, lá na terceira pessoa do singular. Aí eu vou completar com was, porque eu estou me referindo a ele ou ela. Mas não faria sentido, porque o you é você e você se usa were. Mas ali não é you, é your. É seu. Não vi. Entendeu? Nos outros, sim, tá, B? Nos outros, tu tá correto. Tem you. Sim, You, a gente usa o were. Agora é your, então é o seu, lá na terceira pessoa. Então é he ou she que eu vou usar, porque é a terceira pessoa do singular, tá? Então é your, não é you. Por isso que a gente usa essa diferença, tá? Está ficando 1, 2, 3, 4, mas vocês não deem bola ali, tá? Na letter D. What the last film you saw at the cinema? Então, eu quero saber qual foi o último filme. Oi? Was.
Was, porque eu estou me referindo ao filme, tá? Isso mesmo. Então, qual foi o último filme que você assistiu no cinema? Tá? Então, esse was refere-se ali a the last film. Filme é it. Para it, então eu vou usar was. E na última, pessoal, you a student in this school 2 years ago. Were. Você era, exatamente, were. Você era estudante dessa escola 2 anos atrás? Tá? Então é isso mesmo. Vamos pular o número 2 ali, tá? Working pairs, asking our classmates the questions. Então a gente vai pular isso aqui porque a gente não tem esse momento interação e a gente vai passar para essa parte do homework exercise number 1, tá? Homework exercise number 1, a gente tem que completar as sentenças usando was, wasn't, were ou weren't. Ou seja, verbo to be no passado na negativa ou na afirmativa, tá? Dependendo se está no singular ou se está no plural. Então, eu vou dar mais 2 minutos para vocês fazerem essa e a gente, então, corrigir, ok? Quando é positiva, vocês têm o mais do lado. Quando é na negativa, vocês têm ali o tracinho de menos, tá? Então, só completar com was, com wasn't, com were ou com weren't, ok? 2 minutinhos. Deu, feito. Já? Mas não passou nenhum ainda. Já. Vamos esperar mais um minutinho aí para os colegas. Feito, Sara. Feito, mais um minutinho. Pronto? Gente, número 2, então. Complete the sentence, né? Com was ou com wasn't, were ou weren't. Letter A. Letter A, I very quiet at school. Eu era muito quieta na escola, está na afirmativa. O que eu vou completar? Was. Was, perfeito. Letter B. Who your friend at school? Was. Não, porque olha só, your tá como seu, só que tá no friends, no plural. Então, quero saber quem eram os seus melhores amigos, no plural, tá? Então, nessa aqui, a gente vai completar com were, porque está no plural a palavra friends, ok? Diferente lá da outra que eu queria saber, your best friend, o seu melhor amigo, que aí seria um só, né? He ou she. Nessa eu tenho friends at school. Então, were. You, my English teacher, na negativa. You aren't my English teacher, né? Você não era a minha professora de inglês, tá? Letter D. Were you last night? Não? Eu botei o were. Isso. Where were you last night? Onde você estava na noite passada, tá? Letter E. She happy with the present? Ela ficou feliz com o presente? Botei was. Perfeito, was. E a última. She was or wasn't very tall as a child. Botei wasn't. Porque é só eu. Pode ser porque essa não informou. E aí podia ser tanto wasn't como was. As duas estavam certas, desde que usasse o verbo to be no passado no singular, tá? Dúvidas, pessoal? Não? Então, vamos fazer o último exercício aqui para a gente encerrar o número 2. Put the words in order to make sentences, que é esse exercício número 2 aqui, número 2 do homework, né? Que vocês têm que colocar as sentenças em ordem para fazer sentido.
Então, a gente tem 5 frases, 2 minutinhos para a gente fazer, corrigir e finalizar a aula de hoje, tá? Vamos lá, então. Deu. Deu? Mais 1 minuto, 46 a gente corrige. Já vai fechar. Pronto, vamos lá então. Número 2, número 2, eu botei 3 aqui, mas na verdade é o 2 do homework, né? Então vocês tinham que só organizar para ficar correta a frase. Vocês já tinham todas as expressões ali, né? Então tinha was I actor good. Então eu quero dizer que eu era um bom ator, né? Eu fui um bom ator. Então I was a good actor. Eu fui um bom ator, tá? Na letter B. Lá vem o João Pedro, só para avisar. Letter B. She here wasn't yesterday. Então, primeiro sujeito. She wasn't, verbo to be na negativa. She wasn't here yesterday. Perfeito, isso mesmo. Letter C. Last vacation, when was your? Então, é uma interrogativa, gente. Sempre quando eu tiver interrogativa, se eu tiver uma WH question, que é aquelas onde eu pergunto where, who, what, when, ela vai iniciar com ela, tá? Quando eu não tiver, eu vou utilizar o verbo to be no passado para iniciar. Nesse caso, eu tenho a palavrinha when, que é uma WH question. Então, when, aí eu vou colocar when they, que é o sujeito, não, desculpa, eu errei, eu já estava na próxima. When was, tá? Que é o verbo to be no passado. When was your last vacation? Quando foi a sua últimas férias, tá? Então, eu tenho que começar com a WH question, porque eu tenho ela no início da frase para comandar. Se não, começaria com o verbo to be no passado, tá? Na letra D, eu tenho were at home they last night. Aí agora eu não tenho WH question, então eu vou começar com o verbo to be no passado, que é o were. E aí depois eu trago o meu sujeito, were they at home last night? Ah, então eles estavam em casa na última noite? E a última é uma negativa. Wasn't good at sports I when young was. Então, de novo, a gente tem aqui uma negativa. A negativa, pessoal, ela começa sempre com um sujeito, mais o verbo to be na negativa. Sujeito é I. Verbo to be no passado na negativa, wasn't. Então, I wasn't good at sports
Aí esse when, ele não é uma WH question, ele é um pronome relativo para ligar duas frases, tá? Então, I wasn't good at sports when, que é quando I was young. Eu era pequeno, eu era jovem. Tá? Então, aqui vocês só tinham que organizar as frases. Dúvida, pessoal? Não? Então, para a próxima aula, deixa eu voltar aqui para ver se ninguém mais entrou, que eu não tenha anotado. Acho que não. Para a próxima aula, vocês devem fazer a página 166, tá? Vou botar aqui. Página 166, que é o exercício 3, 4 e 5, tá? Que são exercícios, então, do verbo to be no passado, tá? E, além disso, pessoal, a página 167, vocês têm ali alguns pontos para localizar a qual país pertence, tá? Aqui vocês têm Where is Ankara, aqui, ó, nessa página, e vocês têm aqui embaixo alguns pontos turísticos para relacionar a quais países pertence, tá? Então, vocês devem fazer essas duas atividades para a próxima aula, mais a atividade que vai abrir amanhã, que é para vocês copiarem no caderno sobre o Simple Past, que é o que a gente trabalha na semana que vem e encerra o conteúdo da nossa avaliação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Achei vocês muito quietos hoje. O que houve? Não tem nenhuma dúvida. Nada, Nenhuma... não. Nada, não. A gente só tá good vibes. Aquelas. Bad vibes, então, né? Com más vibrações. Good vibes, vocês estariam de boa, conversando. É bom ficar quieto um pouco, um dia. Eu tô com sono mesmo. É o último período, Sora. A gente teve 4 aulas hoje. Ah, nossa, quantas aulas vocês teriam lá no presencial? Vocês já pararam para pensar? 6. 6. Então, Mas aí queria no presencial, é diferente. Então passa mais rápido e a gente não... Sei lá, Sora. Tá bom, tá bom. Gente, então eu espero que estejam bem, tá? Eu gosto mais quando vocês estão mais agitados, apesar de ter que estar controlando, que vocês não param de falar, mas eu prefiro quando vocês estão mais agitados. É que hoje a gente tá conhecido, ficou vendo a gente, aí a gente não fala muito. Ah, então tá. Então eu vou interromper a gravação aqui